As histórias da mitologia grega são repletas de grandes heróis, mas nenhum deles enfrentou desafios tão difíceis quanto Hércules. Sua história começa quando Zeus, o deus supremo do Olimpo, se encantou mais uma vez por uma bela e jovem mortal. Seu nome era Alquimena. Ela já era casada com o rei Anfitrião de Tirinto, mas em certo momento, Anfitrião teve que partir com seu exército para combater a cidade de Tebas. E assim, Zeus se aproveitou da ausência do rei para visitar a rainha. O deus tomou a forma de Anfitrião e assim se uniu com Alquimena, que nada suspeitava. Ao retornar para casa, após sua campanha militar, Anfitrião suspeitou da infidelidade de sua esposa e ordenou que ela fosse queimada em uma fogueira. Mas Zeus então surgiu e impediu que Alquimena fosse imolada. Ele revelou ser o pai de um dos bebês que a rainha estava esperando, pois Alquimena estava grávida de gêmeos e um dos bebês era do rei. Anfitrião então se sentiu honrado em criar o filho do deus dos deuses e perdoou sua esposa. Zeus tinha grandes planos para aquela criança. Uma profecia dizia que o primeiro bisneto do herói Perseu seria rei da gloriosa cidade de Micenas. Alquimena era neta do herói, portanto seu filho teria direito à coroa. Contudo, sua prima também estava grávida. A deusa Hera estava furiosa com a infidelidade do marido, e por isso ela obrigou Ilítia, a deusa dos partos, a adiantar o nascimento de Euristeu. Devido ao nascimento prematuro de seu primo, Hércules perdeu o direito à coroa da gloriosa cidade de Micenas. Após um parto difícil, finalmente Hércules e seu irmão Íficles vieram à luz. O bebê Hércules era muito mais vigoroso, e por isso não havia dúvidas de qual era o filho do Senhor do Universo. O ciúmes de Hera chegou a um nível incontrolável, e em um surto de ira, ela decidiu enviar 2 serpentes venenosas para matar os bebês. As serpentes deslizaram até a cama, onde Hércules e seu irmão Íficles dormiam. Alquimena acordou assustada com o choro de Íficles e se deparou com o bebê Hércules, estrangulando as 2 cobras com suas próprias mãos. Temendo sofrer novas represálias da deusa, Alquimena levou seu filho até a floresta e lá ela o abandona em uma trilha, esperando que ele fosse recolhido por alguém. Contudo, o destino fez com que 2 deusas cruzassem o caminho do bebê abandonado. Estas eram Atena e Hera. Sem saber que se tratava de Hércules, as deusas ficaram impressionadas com o vigor da criança. Atena o abençoou com uma coragem e astúcia superior. Hera lhe ofereceu seu seio e o amamentou com seu leite divino. Tal alimento lhe concedeu uma força superior a praticamente todos os outros semideuses. Hércules sugou o seio de Hera com tanta força que, devido à dor, ela afastou o bebê, e um jato de leite divino alcançaria os céus, dando origem à Via Láctea. Impressionada pelo evento, Atena reconheceu que aquele bebê só poderia ser filho de Zeus e, portanto, seu irmão, e que por isso ela o devolveria à sua mãe. Hera, ao perceber o engano que cometeu, ao amamentar o filho de sua rival, ficou ainda mais furiosa e com um enorme desejo de vingança. Ao saber do retorno de Hércules de volta ao lar, um adivinho chamado Tiresias disse: "Celebremos o retorno da criança, que um dia livrará o mundo de todo tipo de monstro, e devido aos seus grandes feitos, garantirá um lugar no Olimpo ao lado de seu pai." Hércules, o poderoso filho de Zeus, desde sua juventude, mostrava sinais do grande herói que se tornaria. Mas o destino ainda lhe reservava grandes provações. Hércules era súdito do rei Euristeu, que era seu primo e só conseguiu sua coroa graças à deusa Hera, que não desejava que o filho bastardo de Zeus herdasse a coroa. Era a contragosto que Hércules obedecia a seu primo. Mas quando este resolveu lhe impor seus primeiros trabalhos, desgostoso, o herói decidiu ir ao oráculo de Delfos para saber se deveria continuar a obedecer o homem que ele considerava inferior a si.
O oráculo lhe disse que a cada trabalho que realizasse, o poder usurpado por Euristeu seria diminuído e a glória de Hércules só cresceria. Mas Hércules ainda tinha alguma esperança de receber do oráculo a notícia de que não precisaria obedecer Euristeu e por isso ficou transtornado. Se aproveitando da vulnerabilidade do herói, a deusa Hera plantou a semente da loucura em sua cabeça. Hércules passou a ver as mais terríveis criaturas e com ela travou grandes batalhas. Mas tudo não passava de alucinações. Ao se recuperar dessa loucura selvagem, Hércules tinha sangue em suas mãos. E seus filhos e sua esposa jaziam mortos aos seus pés. Ao se dar conta do ocorrido, Hércules partiu para o exílio e em terras distantes permaneceu em grande depressão. Hércules foi encontrado por Teseu, que sempre foi um grande admirador do herói. Ele lhe estendeu a mão e reergueu o filho de Zeus. O tempo sararia as feridas do poderoso herói, e ele decidiu retornar para Micenas e se colocar a serviço do rei Euristeu, assim como queriam os deuses. E assim, ele poderia purificar seus terríveis pecados cometidos contra sua família. Hércules havia se colocado a serviço de seu primo Euristeu, rei de Micenas, mas o rei temia que seu poderoso primo tentasse tomar seu trono no futuro, e por isso Euristeu lhe impôs um trabalho que parecia impossível. Ele deveria exterminar um gigantesco leão que aterrorizava as florestas da Argólia. Tal fera atacava os rebanhos da região e, após devorar alguns homens, desenvolveu um apreço pela carne humana. Diziam que o leão era filho do monstruoso Tifão e da maligna Equidna, e por isso havia boatos de que seu couro era invulnerável às armas tradicionais. Hércules, armado com um arco e flecha e seu poderoso porrete, partiu para caçar a criatura. O herói passou algum tempo nas florestas de Nemeia, em busca do leão, até que finalmente encontrou rastros que o levariam até a caverna onde o monstruoso felino se escondia. Hércules adentrou o covil do monstro, que estava repleto de ossos de animais e crânios humanos. E do fundo da caverna era possível ouvir o som da respiração do grande animal. Hércules então se deparou com a fera, e o animal soltou um poderoso rugido que faria qualquer homem tremer. Mas Hércules não era um homem qualquer, pois o sangue de Zeus corria em suas veias. O semideus disparou uma flecha contra a cabeça do animal, mas ela ricocheteou em seu couro impenetrável. Furioso, o gigantesco leão saltou sobre Hércules para devorá-lo. Hércules e o leão partiram um de encontro ao outro. O leão expôs suas poderosas garras, enquanto Hércules ergueu sua clava. O herói atingiu a cabeça da criatura com um golpe devastador. Mas apesar da força do golpe, o leão resistiu ileso ao ataque. Percebendo que suas armas eram inúteis, Hércules e o leão partiram para um combate corpo a corpo. O leão cravou suas garras em seu adversário, que sofria com a dor lancinante de seus ferimentos. Hércules conseguiu envolver o pescoço do animal com seus braços e deu início a um estrangulamento mortal. O leão de Nemeia não conseguiu resistir à força do herói e sucumbiu. O poderoso leão estava morto. Fazendo uso das garras do próprio animal, Hércules conseguiu arrancar seu couro e retornou a Micenas. Euristeu, ao ver Hércules se aproximar vestido com a pele do animal, temeu por sua vida e correu para se esconder dentro de um tonel de metal. E assim Hércules completou seu primeiro trabalho, dando um importante passo a caminho da glória. Como seu segundo trabalho, o rei Euristeu determinou que Hércules deveria pôr um fim a uma criatura que vivia na região de Lerna. Essa criatura era um monstro terrível, filho de Tifão e Equidna, e era conhecida pelo nome de Hidra. O valente herói contava com o auxílio de seu sobrinho Jolau, que era seu companheiro inseparável desde a juventude. Eles se deparariam com um vilarejo arrasado pela criatura.
e um dos poucos sobreviventes indicou o caminho para o covil da besta. A Hidra habitava o sinistro pântano de Lerna. Hércules e seu sobrinho desbravaram um pântano pestilento em busca do esconderijo da criatura. A Hidra se encontrava intocada em uma caverna, e para retirar a criatura de seu covil, Hércules fez uso de seu arco, disparando flechas flamejantes para dentro da caverna. Foi quando de dentro da caverna surgiu a poderosa Hidra, furiosa e sedenta para devorar aqueles que ousaram interromper seu descanso. O monstro possuía várias cabeças, e de suas goelas saíam urros ensurdecedores. Apesar de seu grande porte, Hércules era extremamente ágil e conseguia se esquivar dos ataques da besta. Com o golpe de sua poderosa clava, o herói começou a esmagar as cabeças do monstro. Mas para sua surpresa, para cada cabeça destruída, nascia duas em seu lugar. Em um frenesi bárbaro, o herói, usando uma espada, começou a decapitar as cabeças da Hidra. E logo em seguida, o dobro de cabeças ressurgiam. Jolau gritou para que Hércules parasse, pois só estava tornando a tarefa ainda mais difícil. Então seu sobrinho teve a ideia de cauterizar as feridas de onde nasciam as novas cabeças. Assim, enquanto Hércules cortava as cabeças, seu sobrinho cauterizava as feridas com uma tocha. Desta forma, uma cabeça após a outra iam sendo derrotadas. A deusa Hera, inimiga de Hércules, ao ver o herói derrotando mais uma criatura, mandou caranguejos ajudarem a Hidra. Mas eles conseguiram apenas distrair o herói por pouco tempo e acabaram esmagados. Hércules e Jolau derrotaram a última cabeça, que mesmo separada de seu corpo, continuava viva. O herói a jogou dentro de um buraco e a soterrou com uma enorme pedra. Hércules e Jolau retornariam vitoriosos para Micenas. A deusa Hera honraria os esforços de seus lacaios, que lutaram em seu nome, registrando-os nas estrelas, criando assim a constelação de Câncer. Hércules já havia derrotado o Leão de Nemeia e a Hidra de Lerna, dois poderosíssimos oponentes. O plano do rei Euristeu de pôr um fim à vida de Hércules não estava dando certo, e seu rival ficava cada dia mais popular. Sem saber como derrotar seu primo, Euristeu tem uma grande ideia e atribui dois novos trabalhos ao herói. Hércules deveria trazer vivos a Micenas duas criaturas, a corça de Cerineia e o javali de Erimanto. A corça de Cerineia era um dos animais mais arredios que existia. Capturá-la seria quase impossível, e trazer o poderoso javali sem matá-lo era ainda mais improvável. Euristeu sabia que Hércules não retornaria sem os animais, pois para o herói, admitir o fracasso era impensável. Hércules então partiu, e o rei tinha certeza que jamais veria Hércules novamente. Mais de um ano se passou, sem que o herói conseguisse encontrar a arisca corça. Ela não era uma corça qualquer, ela era simplesmente esplêndida. Tinha chifres de ouro e cascos de ferro. A criatura era uma das 5 corças sagradas criadas pela deusa Ártemis, mas era a única que vivia livre. As demais serviam à deusa, puxando sua carruagem. Finalmente Hércules conseguiu se aproximar da corça e atirou uma flecha em uma de suas patas. Ferida, a corça não conseguia mais correr e acabou sendo agarrada pelo herói. Foi quando apareceu a deusa Ártemis, que questionou por que o herói estava cometendo tamanho sacrilégio. Hércules então explicou que, por designação do oráculo de Delfos, ele estava a serviço do rei Euristeu, e que após apresentar a corça ao rei, o animal seria liberto. A deusa assim permitiu que Hércules seguisse sua viagem. Após amarrar a corça, o herói iria tentar capturar o poderoso javali de Erimanto. A criatura era muito forte, e por isso Hércules teria que usar de sua astúcia para capturá-lo. Hércules lutou contra o javali, mas a grande força do animal impedia que o herói o subjugasse. Como não podia matá-lo, ele iria cansá-lo. O herói perseguiu o javali,
conduzindo para uma área onde a neve se acumulava no chão. O grande javali tinha que fazer um esforço enorme para se deslocar na neve alta, e por isso acabou sendo vencido pela fadiga. Depois que o animal tombou exausto, Hércules amarrou suas patas e o capturou. Para o espanto de todos, Hércules chegou ao palácio de Micenas, trazendo a corça e o javali. Euristeu mais uma vez se apavorou ao ver tamanha criatura e novamente se escondeu dentro de seu barril de bronze. Desta forma, Hércules cumpriu mais 2 de seus trabalhos. O rei Euristeu de Micenas estava frustrado por não conseguir se livrar de Hércules, e a cada trabalho realizado, o herói acumulava mais glórias. Por isso, o rei decide impor a Hércules um trabalho degradante, indigno para um homem filho de Zeus. O herói deveria limpar em um único dia o grande estábulo do rei Álgias em Elis. O estábulo não era limpo há muito tempo e acumulava toneladas de esterco dos animais. Euristeu acreditava que, além da dificuldade da tarefa, Hércules se recusaria a realizar um trabalho tão indigno. Porém, o herói humildemente se curvou ao desejo do rei e partiu para o reino de Álgias, pois a necessidade de se purificar de seus pecados era mais importante que seu orgulho. Hércules se apresentou perante o rei Álgias e ofereceu seus serviços para limpar os estábulos, mas sem comunicar que estava ali a serviço do rei Euristeu. O filho de Zeus negociou com Álgias o pagamento de tal trabalho, e ambos chegaram a um acordo. O rei acreditava que limpar o estábulo em apenas um dia seria impossível, e por isso ele prometeu 1/10 de seu grande rebanho ao herói. Caso Hércules fracassasse em terminar o trabalho em apenas um único dia, ele nada receberia. O rei chamou seu filho para testemunhar o acordo. É entregue uma pá a Hércules, mas ele a coloca de lado e se dirige em direção ao rio Alfeu. Usando sua força descomunal, Hércules arremessa grandes rochas no rio, desviando seu curso em direção aos estábulos de Álgias. As águas do rio atravessaram as portas do estábulo e levaram consigo toda a imundície. Após a limpeza, Hércules permitiu que o rio voltasse ao seu curso natural. O rei Álgias, ao ver que os estábulos estavam limpos e que Hércules nem havia sujado suas mãos, ficou perplexo. Quando Hércules foi cobrar seu pagamento, o rei declarou jamais ter feito tal acordo. Mas o honrado Fineu, filho do rei, afirmou ter testemunhado tal ato. Furioso com a traição, o rei expulsou Hércules e seu filho, mas Hércules não aceitaria tal humilhação. Ele reuniu um exército de tebanos e destronou o rei Álgias, colocando o príncipe Fineu no trono que era de seu pai. E assim, Hércules havia realizado mais um trabalho. Após limpar os estábulos do rei Álgias, Hércules deveria ir até a Arcádia e se livrar das estinfálidas, que eram aves de rapina gigantescas, que aterrorizavam a região perto do lago Estífalo. Estas terríveis aves tinham bicos e penas de ferro e atacavam suas vítimas atirando suas penas metálicas afiadas. Não parecia possível realizar tal tarefa por meio da força bruta, e por isso ele deveria resolver seu desafio por meio da astúcia. Para isso, a ajuda de sua irmã Atena, a deusa da sabedoria, foi providencial. A deusa lhe presenteou com um instrumento musical feito nas forjas sagradas de Hefesto. Fazendo uso destes tímpanos divinos, Hércules fez um barulho ensurdecedor que desorientou as aves e fez com que elas fugissem. Hércules ainda bateu várias dessas aves em pleno voo, com seu arco com flechas banhadas no sangue da hidra. Mais um trabalho havia sido realizado, e agora Hércules rumava em direção à ilha de Creta. O rei Euristeu de Micenas havia ordenado que Hércules fosse para a ilha do rei Minos, capturar e domar o temível touro de Creta. Este não era um touro comum. O animal deveria ter sido sacrificado em honra ao deus Poseidon, mas devido às suas qualidades, Minos optou por não sacrificá-lo.
Por tal desfeita, Poseidon fez com que o touro fosse tomado por uma fúria incontrolável. Hércules ficou frente a frente com o poderoso touro, que era pai do terrível Minotauro. O touro era incrivelmente forte e mediu forças com o herói, mas a fera bovina não era forte o bastante para vencer o filho de Zeus. Hércules o agarrou pelos chifres e o jogou no chão. Após amarrá-lo, colocou em um navio que o levaria de volta para o Peloponeso. Ao chegar em Micenas, o touro foi apresentado a Euristeu, que após confirmar a realização da tarefa, soltou o animal. O touro vagaria pela Grécia, causando terror por onde passava. Mas nas planícies de Maratona, ele encontraria com um oponente formidável. Seu nome era Teseu. Hércules estava no seu 8º trabalho, e agora ele deveria viajar até a Trácia e voltar trazendo consigo as famosas éguas antropófagas de Diomedes. O rei era filho de Ares, o deus da guerra, e reinava sobre os Bistônios, que era um povo bárbaro e cruel. E certamente, Diomedes era o mais cruel entre os trácios. Ele capturava estrangeiros que atravessavam suas terras e os conduziam até o celeiro real. Lá se encontravam as poderosas éguas. Elas eram tão fortes que eram amarradas com correntes de ferro. As éguas não mais comiam aveia ou qualquer outro cereal, pois teriam adquirido gosto pela carne humana. Diomedes então jogava os visitantes para servirem de refeição para seus terríveis equinos. Para a viagem até a Trácia, Hércules teve a companhia de alguns amigos, como seu sobrinho Jolau e Abdero, que era filho de Hermes. Hércules, chegando ao reino de Diomedes, tomou conhecimento das atrocidades que o rei cometia contra os visitantes de seu reino. Diomedes insultava o dever da hospitalidade, que era uma das exigências de Zeus. Ao saber da chegada de novos visitantes, o rei e seus guardas partiram para fazer novas vítimas. Hércules derrotou a guarda real com certa facilidade, e o herói não deixaria que o rei escapasse impune após cometer tantos crimes. Ele agarrou o rei e o jogou para ser devorado por suas próprias éguas. Como estavam alimentadas, as éguas estavam mais calmas, e assim Hércules as conduziu até seu navio. Porém, mais soldados apareceram, tentando vingar a morte do rei. Hércules pediu para que o filho de Hermes segurasse as éguas enquanto o herói e Jolau lutariam contra os soldados. Os guardas novamente foram derrotados por Hércules, mas ao retornar, o herói se deparou com Abdero morto, sendo devorado pelas éguas. Hércules lamentou a morte do amigo e, após sepultá-lo, declarou que ali seria fundada a cidade de Abdera, em homenagem ao amigo. Já em Micenas, o rei Euristeu consagrou as éguas em homenagem à deusa Hera. Os cavalos descendentes dessas éguas eram animais extraordinários. Conforme a lenda, Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande, teria o sangue dessas éguas correndo em suas veias. E sob o comando de Alexandre Magno, ele participaria da conquista de quase todo o mundo conhecido. Para realizar seu 9º trabalho, Hércules havia reunido alguns heróis para acompanhá-lo até Temisquira, o reino das Amazonas. A mimada filha do rei Euristeu exigiu que seu pai lhe desse o cinturão de Hipólita como presente. Hipólita era a rainha das Amazonas e, devido a seus feitos no campo de batalha, recebeu o cinturão do próprio deus Ares como honraria. Para realizar o desejo da filha, o rei enviou Hércules para que fizesse uso dos meios que achasse necessário para trazer o cinturão para sua filha. Temisquira era um reino formado apenas por mulheres, e estas eram famosas por serem excelentes combatentes. Ao chegar no reino das Amazonas, Hércules foi recebido pela própria rainha Hipólita, que ficou admirada com o porte poderoso do filho de Zeus. Hércules foi diplomático ao conversar com a rainha e esta retribuiu com cortesia. Eles pareciam estar chegando a um acordo,
e Hipólita parecia que iria ceder seu cinturão ao herói, sem a necessidade de derramamento de sangue. Mas a deusa Hera, inimiga de Hércules, não permitiria que o filho bastardo de Zeus realizasse tão facilmente esta tarefa. A deusa disfarçada se misturou entre as Amazonas e espalhou o boato de que Hércules planejava sequestrar a rainha. Para proteger Hipólita, as Amazonas se armaram e atacaram Hércules e seus companheiros. A batalha foi sangrenta. Muitas Amazonas cairiam no campo de batalha. Entre as Amazonas caídas estava a própria rainha Hipólita. Hércules tomaria seu cinturão e retornaria para Micenas com seus homens. No caminho de volta, o herói passou por Troia, e a cidade estava em terríveis apuros. O rei troiano Laomedes estava sendo punido, pois ele se recusou a pagar o tributo combinado com Poseidon, que havia construído para o rei as lendárias muralhas de Troia. E por isso sua filha estava sendo entregue como sacrifício a um terrível monstro marinho. O rei prometeu uma grande recompensa ao herói, caso ele salvasse sua filha das garras do monstro. Hércules então partiu para combater a criatura. Ela também não foi párea para o poderoso filho de Zeus, e foi exterminada. Hércules então devolveu a princesa sã e salva a Laomedes, que ficou muito satisfeito em ter sua filha de volta. Mas Laomedes reforçou sua reputação de caloteiro, e assim como fez com Poseidon, não pagou o prêmio devido ao herói. Do alto das muralhas de Troia, centenas de arqueiros miravam no herói, apenas à espera da ordem do rei para atirar. Hércules não estava preparado para enfrentar uma cidade inteira e acabou sendo expulso da costa troiana. Ele retornou para Micenas para entregar o cinturão da rainha Hipólita para a filha de seu soberano, mas não esqueceria a afronta cometida pelos troianos. O rei Euristeu queria ver Hércules o mais longe possível, e como seu 10º trabalho, o herói deveria roubar o gado do gigante Gerião. O gigante vivia na mítica ilha de Eritreia, próximo à Península Ibérica. A viagem era muito longa, e nenhum grego jamais havia viajado para tão longe e retornado. Hércules navegou por muito tempo, até chegar na grande montanha, que separava o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Mas nem mesmo uma enorme montanha seria capaz de deter o poderoso filho de Zeus. Hércules usou toda a sua força para dividir a grande montanha em duas, e afastou as duas metades. Assim, o herói ligou o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico e pôde finalmente seguir viagem. Os 2 grandes montes criados pelo herói ficariam conhecidos como os Pilares de Hércules, e hoje em dia, este lugar é conhecido como o Estreito de Gibraltar. Hércules finalmente chegou na ilha de Eritreia. Nenhum grego jamais havia ousado se aproximar dos bois do gigante filho de Crisaor, já que era uma criatura horrenda que tinha vários corpos em um único só. O gigante também possuía um cão de guarda de 2 cabeças, chamado Ortros, que era irmão de Cérbero, o cão infernal. Hércules lutou contra o cão, que além de 2 cabeças ainda possuía uma cauda de serpente. Mas nem toda sua ferocidade o tornou um real empecilho para Hércules, que abateu o cão filho de Equidna com sua poderosa clava. Furtivamente, Hércules começou a conduzir o gado, tentando não chamar a atenção do gigante. Mas as ações de Hércules não passaram despercebidas por Gerião, que furioso partiu para o ataque. A luta entre Hércules e Gerião foi intensa, e parecia que desta vez Hércules finalmente seria derrotado. O herói percebe que a deusa Hera, inimiga de Hércules, estava auxiliando o gigante, dando-lhe coragem e força. Hércules usou seu arco para disparar uma flecha contra a deusa, que ferida, fugiu para o Olimpo. O semideus sacou suas flechas especiais, embebecidas com o veneno do sangue da Hidra.
Nem mesmo os imortais eram imunes ao poderoso veneno do monstro filho de Tifão e Equidna. O gigante Gerião foi abatido e faleceu após sofrer uma agonia terrível. E Hércules finalmente pôde retornar para a Grécia, conduzindo os famosos bois de Gerião. Hércules estava novamente viajando pelo mundo para realizar mais um trabalho para o rei Euristeu. Desta vez ele deveria encontrar o famoso Jardins das Hespérides e retornar trazendo as famosas maçãs douradas do jardim. Quando a deusa Hera se casou com Zeus, ela foi presenteada por Gaia com uma bela árvore da qual cresciam maçãs douradas. Esta árvore era cuidada pelas belas e delicadas Hespérides e vigiado por Ladão, que era um imenso e poderoso dragão. Em suas buscas pelo jardim, Hércules se deparou com Titã Prometeu, que estava acorrentado a uma rocha e tinha seu fígado devorado por uma águia. Durante a noite, o fígado de Prometeu regenerava, e no outro dia, a ave retornava para se alimentar novamente. Prometeu havia sido castigado por Zeus, por roubar o fogo sagrado e entregá-lo aos homens. Hércules decide que Prometeu já havia sofrido bastante e resolve que algo tem que ser feito. Ele abate a odiosa ave com seu arco e rompe as correntes que prendiam o Titã ao rochedo. Desta forma, Prometeu finalmente estava livre de seu suplício. Como forma de gratidão, Prometeu aconselha a Hércules a não enfrentar o poderoso dragão. E ao invés disso, ele deveria se encontrar com Atlas. Dando continuidade à sua viagem, o herói se depara com o poderoso Titã Atlas, que também estava sofrendo um castigo imposto por Zeus. Atlas havia lutado contra Zeus durante a Titanomaquia, que foi a grande luta entre deuses e titãs. Derrotado, Atlas foi obrigado a sustentar todo o peso da abóbada celeste em suas costas, por toda a eternidade. O Titã era pai das Hespérides e se ofereceu para trazer para Hércules as maçãs que ele tanto precisava, desde que ele segurasse a abóbada celeste, enquanto o Titã visitava os jardins de suas filhas. Hércules concordou e fez uso de toda a sua força para erguer sob seus ombros a pesada abóbada celeste. Atlas partiu e depois de algum tempo finalmente retornou. Ele trazia consigo as maçãs que Hércules precisava, e ao ver o herói, Atlas lhe disse: "Aqui estão suas maçãs, mas não se preocupe, eu mesmo entregarei ao rei Euristeu para você." Hércules, percebendo que vai ser enganado e que terá que sustentar todo o peso do mundo em suas costas por toda a eternidade, neste momento, ele usa de sua astúcia. "Você realmente faria isso por mim? Quanta bondade! Não suporto mais encarar aquele meu primo. Mas antes de você partir, gostaria de fazer um pedido. Você poderia sustentar a abóbada apenas por um instante para que eu possa arrumar meu manto de pele de leão, de forma que ele proteja minhas costas. Mais do que ninguém, você sabe como todo este peso é desconfortável, não é?" Atlas realmente sabia o quão dolorosa era tal tarefa e decidiu dar uma ajudinha ao herói. Logo após o Titã reerguer a abóbada celeste, Hércules pegou as maçãs que haviam sido deixadas no chão e virou suas costas para Atlas, para nunca mais voltar. Ao retornar a Micenas com as maçãs, o grande herói foi ovacionado pelos súditos de Euristeu. O rei enciumado decide que só há uma forma de se livrar definitivamente de Hércules. Ele deveria ser enviado para o reino dos mortos. Após realizar 11 trabalhos que todos julgavam impossíveis, Hércules era amado pelo povo, já que o herói havia livrado o mundo das mais sinistras criaturas. O plano de Euristeu de acabar com o filho de Zeus só fez com que ele alcançasse glórias cada vez maiores. O rei de Micenas só tinha direito a impor mais um trabalho para Hércules, e por isso, essa era sua última chance de se livrar do herói. Euristeu ordenou que Hércules fosse ao mundo dos mortos e voltasse trazendo consigo o lendário Cérbero.
o cão de 3 cabeças de Hades, que era responsável por vigiar o reino de seu mestre. Antes de partir para o reino de Hades, o herói foi iniciado nos mistérios de Eleusis. Os rituais deste culto simbolizam a morte e a ressurreição. Hércules se dirigiu a uma caverna secreta que dava acesso ao mundo subterrâneo. Logo na entrada, ele foi recebido por seu irmão Hermes, que era o deus que conduzia as almas até o reino de Hades. Guiado pelo deus mensageiro, Hércules foi adentrando o submundo. Era um lugar sinistro e repleto de tristeza. Inesperadamente, no reino de Hades, o semideus encontra seu amigo Teseu, ainda vivo, acorrentado a uma pedra. Teseu havia sido castigado por Hades por tentar, juntamente com seu amigo Pírito, sequestrar Perséfone, a rainha do submundo. Hércules libertou seu amigo do cativeiro e Teseu pôde retornar ao mundo dos vivos. O herói então se deparou com Caronte o barqueiro, que se recusou a ajudar Hércules a entrar no reino de seu mestre. Mas o semideus estava obstinado e ameaçou destruir Caronte e seu barco, caso ele não o levasse até a outra margem do rio Aqueronte. Sob tal ameaça, Caronte não teve alternativa senão fazer o que Hércules exigiu. Na outra margem do rio, Hades, o senhor do submundo, já o aguardava. O filho de Zeus estava frente a frente com Hades e pediu-lhe permissão para levar seu cão e apresentá-lo a Euristeu, com a promessa de que devolveria o cão após completar seu trabalho. Hades permitiu que Hércules tentasse capturar o cão de 3 cabeças, mas com a condição de que ele não fizesse uso de nenhuma arma e usasse apenas suas próprias mãos para dominar o animal. O herói partiu ao encontro do monstro. Ao avistá-lo, Hércules percebe que a fera, além de ter 3 cabeças, ainda tinha uma cauda de serpente. O filho de Zeus já havia lutado contra todo tipo de criatura e, sem temor, partiu para lutar contra mais uma. A luta entre o semideus e o monstro foi brutal, mas Hércules conseguiu por fim subjugar o cão infernal. O herói conduziu Cérbero até a superfície. O cão, ao ter contato com a luz do sol, teve náuseas e acabou vomitando. Do lugar onde caiu o vômito do animal, passaram a nascer plantas venenosas e carnívoras. Apesar de toda a resistência, Hércules arrastou o animal até o palácio de Euristeu e apresentou a criatura ao seu senhor. Ao ver tal monstro, Euristeu, apavorado, correu para dentro do tonel de bronze e lá se escondeu mais uma vez. Cérbero foi liberto como prometido e retornou rapidamente para o mundo dos mortos. Hércules finalmente havia cumprido seu 12º trabalho, e Euristeu, resignado por não conseguir dar um fim a Hércules, acabou liberando o semideus de seus serviços. Hércules havia alcançado o auge de sua glória e era visto como benfeitor da humanidade. Mas este não é o fim de sua jornada. O filho de Zeus ainda enfrentaria difíceis aventuras e provações, antes de finalmente alcançar a imortalidade ao lado de seu pai.